Você comprou sua bike pela internet e ela veio numa caixa. Provavelmente você já deve ter montado ela, seja levando num mecânico de confiança ou seguindo um dos meus vídeos que tem no canal. Ótimo! Porque nesse vídeo não vamos falar sobre a montagem da bike, mas sim sobre os principais defeitos que esse tipo de bike costuma apresentar. As bikes 29 de entrada se popularizaram muito e existem uma infinidade de modelos e marcas sendo comercializados no mercado. Mas basicamente todas elas têm componentes similares e os defeitos acabam sendo praticamente os mesmos em todas elas. Eu notei aqui enquanto eu edito que eu falo muito a palavra defeito, mas no caso não chega a ser bem um defeito, mas um problema, na maioria das vezes causados por falta de manutenção e uso excessivo. O principal problema nesse tipo de bike, principalmente nas com cubo de aço igual a essa, acaba começando com uma folga na roda traseira. Essa folga, caso você não resolva ela pode evoluir para alguma coisa pior, como um eixo quebrado ou até mesmo quebrar as bacias e a roda travar. As bacias são peças como essa, que vão dentro dos cubos e é nela onde correm as esferas da roda. Caso haja desgaste excessivo, o fundo dessa bacia pode vir a romper e aí a roda acaba travando. A quebra do eixo traseiro é um problema bastante comum em bicicletas com cubo de rosca e catraca, principalmente nos modelos que usam eixo vazado para blocagem. Com o tempo, a carga concentrada ao lado da catraca acaba forçando o eixo até ele trincar ou quebrar. Esse desgaste acontece tanto em cubos com esferas soltas, quanto nos que usam rolamentos selados, como a gente pode ver nessa última foto. Outro problema bem comum dessas bikes são os freios. Quando eles são mecânicos, eles acabam não sendo tão potentes, e para você parar a bicicleta é necessário apertar muito os freios, o que causa um superaquecimento das pastilhas, e elas acabam vitrificando ou cristalizando, e acabam não freando tão bem e fazendo bastante barulho. Até mesmo quando os freios são hidráulicos como esse, aparecem problemas. Os freios acabam vazando e contaminando as pastilhas, e acabam condenando o freio e você tendo que fazer a substituição do sistema todo. Outro problema bem comum é folga na caixa de direção. Essas bikes de entrada usam caixas de direção simples que utilizam um anel de borracha para fazer o calço e tirar a folga da direção. Esse anel de borracha, com o uso, ele acaba se deteriorando e aí a folga começa a aparecer. Essa folga é uma das folgas mais perigosas que pode ter na bike, pois eventualmente ela pode vir a gerar um acidente rompendo a espiga da suspensão. Outro erro bem comum de acontecer, e nesse caso é erro de montagem, é o encaixe do pé de vela acabar espanando. Muitas vezes essas bikes vêm de fábrica sem um aperto correto nos parafusos do pé de vela. E caso você não faça o aperto correto, com o uso, ele acaba folgando e espanando esse encaixe que deveria ser preciso. Mas é bem fácil de resolver isso. Basta você apertar corretamente o parafuso antes de começar a usar a bicicleta, que não vai ter problema. Esse parafuso ele vai de 40 a 55 N de torque, então dá para apertar bastante sem problema nenhum. Apesar de relativamente constante, esses problemas são bem simples de resolver. Na maioria dos casos, basta manter a manutenção da bike em dia. Em alguns outros, você vai precisar fazer algum upgrade de peça ou trocar por uma peça nova, mas geralmente o custo dessas bikes é barato e você consegue com pouco dinheiro consertá-la e deixá-la funcionando 100%. E esses são alguns dos efeitos mais comuns que eu recebo nessas bikes para manutenção no dia a dia aqui na oficina. Espero que você tenha curtido o vídeo e caso a sua bike tenha apresentado algum outro defeito que eu não comentei nessa lista, comenta aqui embaixo, me conta aí o que aconteceu com a sua bike. E é isso aí, valeu!